Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. Olhai, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus, em Marcos 13:33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar na complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar isto, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhar o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco, em silêncio. Detendo-vos na apreciação do dia, seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente estarei prontos a vigiar e orar com proveito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dá-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes,
tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. E assim seja, Senhor, damos graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. A semana passada, a gente fez uma avaliação geral como é constituído o ser humano encarnado, para que a gente tenha a noção correta da importância que é você tratar do espírito com E maiúsculo. Torno a repetir, toda obra de Kardec, da doutrina, que tem espírito com E maiúsculo, ele fala dessa essência divina criada por Deus, o nosso corpo mental. Quando ele fala espírito com E minúsculo, ele fala do perispírito sendo o primeiro envoltório do nosso corpo mental. Toda obra doutrinária é desse jeito. E nós que somos um espírito com E minúsculo encarnado, ele chama de alma. Então, quando ele fala alma, compreende que o termo alma se refere a espírito com E maiúsculo. Sempre é desse jeito. Então é importante a gente saber essas diferenciações para você poder entender o que realmente Kardec, a espiritualidade superior, está querendo nos ensinar com as obras básicas que nos foram trazidas. Então, depois disso, vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito da cura, que é o que a gente está vendo. Daí a importância da gente tratar esse espírito com E maiúsculo, porque nossas virtudes, nossos vícios vêm daqui. E é daqui que vai surgir a nossa beleza ou a nossa feiura espiritual. É aqui que vai surgir a nossa saúde e a nossa doença. Modifique o espírito, com E maiúsculo, o resto, por consequência, será modificado. As oportunidades que a gente tem com as doenças situadas no corpo, elas acontecem porque foram transmitidas do meu corpo espiritual para o corpo físico, e o meu corpo espiritual foi contaminado pelas impurezas que meu espírito, essa essência espiritual, resolveu fugir da lei de Deus. E aí a gente se compromete. Então, a orientação continua. E a entidade nos afirma o seguinte: acostumados, porém, às bengalas psicológicas das soluções miraculosas, os indivíduos menos esclarecidos preferem o culto das ilusões e a participação em grupos formados por místicas de ocasião, deixando de lado a responsabilidade e o dever autoiluminativo. E é o que acontece hoje em dia, e não é só nas casas espíritas, isso não é só nos templos religiosos, mas é isso que a gente encontra nos nossos consultórios, quando a gente está trabalhando com as criaturas que estão padecendo de suas mazelas, de suas doenças. Eles vão sempre atrás disso aqui. Bengalas psicológicas com soluções miraculosas. Querem que meia dúzia de pílulas resolva seus problemas no corpo, como se fosse o corpo a causa principal das suas doenças. Eles não entenderam, nem compreenderam ainda
que precisa, diante das doenças, corrigir a alma, corrigir o ser que pensa, para que ele mude a maneira de viver e de encarar a vida. Enquanto ele não mudar isso, as doenças vão continuar. E o que é que acontece a maioria das vezes? Existe ainda muitos médicos materialistas. É um fato. Hoje em dia a medicina pede para que se trabalhe a espiritualidade no ser humano. Mas são poucos os que entendem que precisa trabalhar a essência da alma que está ocupando aquele corpo. Mas só de ter a noção de trabalhar a espiritualidade, e hoje em dia já está sendo definido pela própria ciência o que é inteligência espiritual, já é de um grande avanço para nós. Porque quando você consegue acessar a espiritualidade daquela criatura, para despertar nela a inteligência espiritual dela, no fundo você já está falando diretamente daquela. A inteligência espiritual, ela é definida sob 3 tipos de aspectos. O primeiro deles é descobrir um sentido da vida, da existência. O segundo é você trabalhar ações no seu propósito existencial. E o terceiro é que essa ação seja consciente, ética e moral, baseada no teu conhecimento cognitivo e afetivo. Então essa é a definição hoje em dia que se está trabalhando a inteligência espiritual. Eu acho muito bonito a evolução disso tudo. Primeiro inteligência cognitiva, inteligência afetiva, inteligência volitiva, agora inteligência espiritual. Isso quer dizer que a ciência humana reconhece o lado espiritual do ser humano. A grande maioria das criaturas aqui na Terra já aceitam essa consciência do amanhã, de saber que em cada um de nós existe um ser extramaterial, que é o nosso lado espiritual. E que esse ser extramaterial tem um Deus, um Pai bom, que nos ajuda. Não se fala muito em Deus, mas se fala em inteligência espiritual. E isso é muito bom, porque o passo seguinte é penetrar o mundo divino. E a gente precisa entender isso de uma maneira bem concreta, embora você chegue nela de um modo abstrato, para que a gente que é espírita tem uma vantagem muito grande de absorver isso pelo pensamento, sabe? Porque a gente já sabe muita coisa que a ciência humana ainda está longe de saber. A gente compreende pelas obras básicas que existem no universo 3 níveis de materialidade. A matéria densa, ponderada, que é a nossa vida espiritual, a vida humana aqui na Terra. A matéria mais rarefeita, imponderada, que é a energia espiritual. E isso a própria ciência define que no nosso mundo material denso representa apenas 4% do universo. E que 96% do universo é constituído dessa que chama de matéria escura e energia escura, que é uma nova forma de energia que é diferente da energia que existe no mundo material. Então a ciência já penetra esse mundo espiritual nosso. Mas a gente já entende que além desse mundo material ponderado, além desse mundo material imponderado, existe o reino de Deus. Reino de Deus e a sua lei, que a tudo governa e a tudo rege em todo o universo. Então a gente já consegue, estudando as obras doutrinárias, imaginar o universo de uma maneira mais globalizada possível. Matéria densa, ponderada, matéria imponderada, mas rarefeita, que está mergulhada no reino de Deus e na sua lei. E porque é importante a gente entender isso. É importante entender porque o primeiro mandamento que Jesus trouxe para a gente foi amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, é você
abstrair o mundo da matéria densa, abstrair o mundo da matéria imponderada e mergulhar nesse universo todo que é Deus e a sua lei. A única maneira que eu tenho de amar a Deus só é uma, que é as leis dele que ele deixou gravada na nossa consciência. A gente não tem capacidade intelectiva de entender Deus na sua essência, mas a gente tem aquilo que ele deixou para nós, que está gravado em nossa consciência. É por isso que Jesus falou para a gente: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, são as suas leis, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus pediu para que eu esqueça um pouco o mundo da matéria densa, esqueça um pouco do mundo espiritual, que eu busque o reino de Deus, porque isso eu posso penetrar. E entendendo as leis de Deus, e entendendo a justiça dele, tudo me será acrescentado. Então, eu acho que é por aí que está o caminho da nossa salvação diante das dificuldades que a gente está passando na vida. Se cada criatura que estiver passando por suas doenças, seus problemas, seja eles físicos ou morais, seja ele qual for, procurar esse reino de Deus, procurar a justiça de Deus, ele vai encontrar a solução do que ele precisa fazer para corrigir a sua essência, o ser espiritual com E maiúsculo, e corrigindo a maneira de viver e de encarar a vida diante da dor, do sofrimento, das doenças e dos conflitos, ele agindo diferente, agindo diante da lei de Deus, entende? Com essa fé, entendendo a justiça dele, e dá para cada filho o que cada filho tem condição de fazer, a pessoa agindo dessa maneira, ele vai estar corrigindo sua essência, e as doenças, com o passar do tempo, elas vão estar sendo curadas na sua essência. Então, na verdade, o que a gente procura não é isso. A gente quer adquirir saúde e, de preferência, que os outros façam por nós aquilo que está nos incomodando. Queremos que o remédio nos cure, queremos que as pessoas vá a seus templos religiosos e lá praticando seus dogmas, as coisas que tem nas outras casas religiosas, ou participando na casa espírita da água fluidificada, dos passos, do atendimento fraterno, ou dos esclarecimentos em reuniões mediúnicas, acham que já estão sendo curados. E ninguém vai estar sendo curado desse jeito. Você só cura quando você muda o seu interior. Então, as pessoas menos esclarecidas, como eles falam aqui, os indivíduos menos esclarecidos, preferem o culto das ilusões. E é isso que mais chama a atenção de todos nós. Culto das ilusões. É muito triste para nós a gente encontrar alguns agrupamentos que se dizem espíritas praticando o culto a essas ilusões. Isso só vai trazer dificuldades para a criatura. Para a doutrina em si, isso não causa dificuldades, porque a doutrina em si mostra o que é correto e como deve ser feito em todas as obras básicas que a gente tenha estudado. Então, quando a pessoa cair na sua desilusão e ver que não conseguiu conquistar da maneira equivocada como ela estava agindo, ela pode voltar a si, querer estudar direitinho para fazer a coisa certa. Porque a coisa é tão simples, sabe? Ninguém consegue fugir da verdade. Por mais que você seja uma criança birrenta, que fique esperneando, querendo que seja feito do seu jeito, você pode espernear o que quiser. Quem vai sofrer é você. Uma hora você vai cansar das suas ilusões e vai ter que enfrentar a verdade.
É bom que comece a acordar para essa verdade aqui e agora, porque vai doer menos, vai sofrer menos. Então, que a gente não acalente o culto às ilusões dos irmãos que nos procuram, não só dentro da casa espírita, mas também nos nossos consultórios, mas também nas nossas casas, também no relacionamento social que a gente esteja vivendo. Porque o testemunho que a gente tem que dar da verdade tem que ser em todo canto onde você estiver vivendo e convivendo. Porque foi assim que Jesus pediu para a gente, para que a gente desse testemunho dele diante dos homens, e de uma maneira universal. Não disse que era só na tua casa, nem disse que era só no templo religioso, nem disse que era só no teu trabalho, seja lá onde for. Não. É diante dos homens que a gente tem que dar o testemunho. Então é você com você, ser humano, que está vivendo uma experiência nessa encarnação. É você com seu cônjuge que está constituindo a sua família. É você com seus pais, com seus avós, com seus filhos e assim por diante. É você no meio socioeconômico em que você está inserido. A gente precisa dar testemunho da nossa verdade. Se você está se omitindo disso, você está criando confusão para você. Porque a gente tem que ser trabalhador do bem aonde a gente estiver. Se você não trabalhar o bem, você sofre. Por isso que tem essa frase que eu gosto tanto de repetir, que está no nosso Evangelho. O Espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça. Por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Essa frase, ela está completada desse jeito na quarta parte do nosso Evangelho, do nosso Livro dos Espíritos. Mas ela é dissecada quando Kardec vai falar a respeito do bem e do mal. É muito interessante ler isso, sabe? Para ver as conclusões que Kardec vai chegando com os questionamentos que ele vai fazendo para a espiritualidade superior. Então a gente não pode viver de ilusões, nem devemos alimentar ilusões nos outros. Entenda? No nosso relacionamento com o outro, relacionamento horizontal, a gente já tem falado isso para vocês. Ele é um relacionamento em que vai ter um diálogo sugestivo. E faço questão de repetir isso. Porque não é que nós devamos levar a pulso e a força a verdade para o outro. Não. Só em forma de diálogo, de sugestão, com persuasão, mostrando nos momentos adequados em que a pessoa está predisposta a entender a verdade, que você deve ir lá levar a verdade para ela. Já falei para vocês que eu costumo dizer isso para os meus filhos. A verdade é como um diamante. Quando você dá o diamante na mão do outro, ele vai ficar muito feliz de receber. Mas se você jogar o diamante no rosto do outro, além de ele não receber, vai ficar ferido. A verdade é desse jeito. Então que a gente saiba dizer a verdade de uma maneira honesta, verdadeira mesmo, entende? Leal, mas sem ferir os outros que não estão preparados para escutá-la. Mas que a gente deve fazer de tudo para tirá-los das suas ilusões. Eles gostem ou não gostem, quando vem pedir a nossa orientação, quando vem pedir ajuda, quando vem pedir por consolação, entenda, devemos levar a verdade para ele, de acordo com a capacidade de entendimento dele. Por isso que hoje em dia se prefere trabalhar o que a gente chama da espiritualidade com os nossos pacientes. Espiritualidades é você levar qualidades morais que a pessoa tenha capacidade de entender para ela. Então você tem que compreender o outro do ponto de vista cognitivo, o outro do ponto de vista afetivo e o outro do ponto de vista das suas necessidades também. Você entendendo a necessidade do outro e a capacidade que ele tem de entender.
E você sabendo sentir afetivamente como ele é, você consegue dizer para ele, de uma maneira simples e objetiva, aquilo que ele tem capacidade de entender. Então a gente precisa melhorar nossa empatia, tanto cognitiva como afetiva, para que possamos ter um diálogo construtivo, tirando o outro do culto de suas ilusões. Porque eles vão participar de grupos, como eles falam aqui, formados por místicas de ocasião, né? Crenças exacerbadas ou fanatismo, como está definido aqui. E agindo de uma maneira, de uma crença que é mentirosa, uma crença que foge da verdade, ou participando de fanatismo que fere a lógica, o bom senso e a coerência, entende? Eles só vão encontrar mais dores e sofrimento. Então, que a gente quebre essas crenças ilusórias, trazendo para eles algo verdadeiro que possa ser encaixado dentro das suas crenças. E ele cresça um pouco, para que ele saia do fanatismo e entre na coerência e na lógica. Né? Terminando, ele diz, deixando de lado a responsabilidade e o dever auto-iluminativo. Se você é uma pessoa que procura trabalhar dentro da doutrina espírita, o tempo inteiro você é convidado a agir com responsabilidade e a agir praticando o dever. Uma das dissertações mais bonitas e profundas que tem em nosso Evangelho é a respeito do dever. Eu gosto muito de ler essa dissertação e te asseguro que toda vez que leio, eu consigo penetrar coisas que antes eu não tinha entendimento. É muito interessante isso. Já falei para vocês que os 3 pilares da nossa saúde espiritual é sentimento de aprendiz, dever consciencial, dever da nossa consciência, e aceitar a vida como uma dádiva de Deus. Então, quando você tem a responsabilidade de saber que é um aprendiz, você vai em busca de soluções novas para os seus problemas. Você em busca de coisas novas para que você resolva seus problemas. E essas coisas novas que vão chegar até nós serão deveres que está ao nosso alcance colocar em prática. Se o espírita age desse jeito, trabalhando com responsabilidade, ampliando seu dever consciencial, que é o dever de nossa consciência, ele consegue levar isso aos outros. Mas se ele não faz com responsabilidade, se ele não busca a prática do dever consigo mesmo, como é que ele vai dar uma coisa que ele não tem? Responsabilidade é a capacidade de você agir com obrigação ou dever, atuando de ponto de vista consciente e ético em relação a você e aos outros, sabendo que você vai ter que responder pelos seus atos, pelos atos dos outros e por tudo que lhe foi confiado. Então, quando ele fala isso aqui, responsabilidade é você saber que existe em você obrigações e deveres a realizar. É você ter a lucidez que deve agir com consciência e com ética. É você ter a profundidade de entender que o seu relacionamento sempre envolve você e outras pessoas. É você ter a prudência de ter a lucidez que vai ter que responder pelos seus atos. Pelos atos dos outros que você convive. E que muitas vezes depende da tua participação. E por tudo que lhe foi confiado. E olha, que tudo que nós temos está à vontade de Deus em nossa vida. O nosso corpo, nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, nosso emprego, tudo que nos foi confiado deve ser colocado em prática em nossa vida com responsabilidade. É por isso que a gente fala, quem quer ser bom, vai ser bom
em tudo, naqueles 4 pilares de nossas provas e expiações. Você vai ser bom com você mesmo, vai ser bom com seu cônjuge, você vai ser bom na sua família e você vai ser bom no meio socioeconômico que você está inserido. Você agindo assim, você vai estar sendo responsável. Você está ampliando o dever da sua consciência para colocar em prática diante das circunstâncias da vida. Porque a vida que Deus te deu é uma dádiva dele para o teu espírito. E quando a gente encara a coisa desse jeito, você começa a entender que o que vale na vida é eu saber que eu sou um espírito imortal, um filho de Deus, aprendiz com a vida. Quando você desperta isso em você, as circunstâncias de provas, expiações e missões que você está inserido nessa encarnação começam a pesar menos, porque você começa a entender que o que vale na vida é o teu espírito imortal. O que tem profundidade na tua vida é saber que é um filho de Deus, um pai bom, que te ama, e que você é um aprendiz. Então a dor que você está sentindo é uma bênção de Deus, para que você se corrija naquilo que você falhou. Porque se você não tivesse falhado, esse pai que é bom não iria deixar a dor bater na tua porta, porque ele é bom na sua essência. Então essas coisas faz despertar em nós um lado espiritual e divino em nós, que vai trazer um bálsamo muito grande e intenso para as dificuldades humanas que a gente esteja passando. E você agindo desse jeito em sua vida, quando você for ajudar as criaturas que estão precisando e passando por dificuldades, você tem a emoção, o conhecimento e a sua vontade atuante para transportar isso ao outro. E o outro vai ter a capacidade de ter um entendimento mais profundo daquilo que você está dizendo. Porque eu posso entender as coisas, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista afetivo. Muitas vezes as pessoas entendem do ponto de vista cognitivo, mas não entendem do ponto de vista afetivo. Quando a gente fala as 4 fases da aprendizagem, ela se refere a isso. Conhecimento informativo, capacidade de entendimento cognitivo. Conhecimento reflexivo, é você sentir esse conhecimento cognitivo fazendo parte do teu sentimento, da tua afetividade. É o entendimento afetivo que você está fazendo. Para que depois que você entender e sentir, você aceitar conscientemente, com lucidez, aquela informação nova que você vai colocar em prática, com a sua vontade, agindo com essa vontade cheia de energia, porque a tua afetividade, o teu conhecimento e a tua consciência mostra que é assim que você deve fazer. E quando você faz isso dessa forma, você está vencendo as dificuldades e está edificando o seu espírito diante das dores e sofrimentos que nós estejamos passando. O Alírio vai fazer um comentário muito interessante a respeito dessa orientação desse protetor e que a gente vai precisar analisar com um pouco de carinho. Ele diz o seguinte: quem quer milagre vai ter sempre um milagreiro de plantão, coadjuvando com a sua vontade. Quer alguém para resolver seus problemas, que trabalhe por ela. São falsos cristos e falsos profetas, que se dizem fazedores de milagres. Muitos são profissionais, que ganham bastante dinheiro, e outros que querem ter ganho moral, se destacando dos demais. Um engana e o outro quer ser enganado. Cego que conduz cegos, cairão todos no abismo. Muitos falsos centros espíritas entram neste mecanismo equivocado.
Tem bastante coisa para a gente pensar aqui. Quem quer milagre vai ter sempre um milagreiro de plantão coadjuvando com a sua vontade. Eis uma grande verdade. Jesus já nos tinha alertado para isso. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, a quem busca acha, e ao que bate abre-se-lhe-á. Aquilo que você procurar, você vai encontrar. Quer procurar coisas boas, você vai encontrar coisas boas. Quer procurar coisas ruins, você vai encontrar coisas ruins. Você quer buscar as coisas, você vai achar. Se você fizer esforço batendo as portas, trabalhando nessa direção, você vai encontrar. É aí que está o nosso livre-arbítrio. Eu acho que não existe definição melhor de livre-arbítrio do que essa que Jesus deixou para a gente. Nós é que vamos atrás. Nós é que atraímos para nós aquilo que a gente quer. Busque a verdade, você vai ter a verdade. Busque a mentira, você vai ter a mentira. Busque a virtude, vai ter virtude para ser trabalhada. Busque a preguiça, vai ter preguiça para ficar acomodado. Busque fazer errado, você vai fazer errado. Mas só tem um problema. Você vai ter que colher os frutos. Se a gente está passando por dificuldades hoje, não foi Deus que criou essas dificuldades para nós. A lei de Deus, ela é muito simples. Ele ensina, deixa gravado em nossa consciência e dá a oportunidade de você colocar em prática e consolidar a aprendizagem para você. Você só consolida a aprendizagem com aquilo que você faz conscientemente para o seu patrimônio intelecto moral. É sempre desse jeito. Mas quando eu quero virar as costas da minha consciência, que é onde estão os meus deveres, e praticar algo que foge do dever, eu posso. E muitas vezes faço. Mas com isso, eu estou ferindo a lei de Deus. E é como está escrito no nosso livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é a lei natural. Lei natural é a lei de Deus. É a única que vos trará felicidade. É ela que mostra o que você deve e não deve fazer. E quando você não faz, você cria a sua infelicidade. Está passando por dor e sofrimento? Está passando por infelicidade? Você não praticou a lei de Deus. Você fugiu dela que estava ao seu alcance. Por isso que a gente está sofrendo. E olha que a gente é muito teimoso, porque já estamos no período final do planeta de provas e expiações e ainda continuamos muitas vezes fazendo errado. E é aí que está o nosso grande mal. Então que eu procuro entender que na vida não existe milagre. Kardec deixa isso textualmente, e o milagre é diretamente proporcional à ignorância do ser humano. Quando ele conhece as leis de Deus, os milagres desaparecem. Então não existe milagre. Existe coisas que a gente não conhece, e existe aquilo que a gente conhece, que está ao nosso alcance de trabalhar, e que muitas vezes a gente recusa a trabalhar. E recusando a trabalhar, você vai sofrer. E sofrendo, você ainda quer que os outros venham fazer milagre para você. Você tira de você a sua responsabilidade dos seus problemas e quer passar a responsabilidade dos seus problemas para os problemas dos outros. Isso não vai dar certo. Se o problema é teu, é você que tem que resolver. É você que tem que laborar com você mesmo. Os outros não vão laborar com você. Os outros vão colaborar com você. Então,
procura a verdade. E por mais que doa no teu ego essa verdade, enfrenta a verdade e vive a verdade. Porque é ela que vai trazer solução para a tua alma. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. Então que eu vá atrás da verdade e vá atrás dessa vida eterna e não dessa vida temporária que a gente está vivendo aqui na Terra. Que eu procure consolação para o meu espírito, para que eu saiba vencer as dificuldades que a minha personalidade está vivendo hoje. Porque caso contrário, eu vou estar procurando coisas equivocadas e eu vou estar achando. E eu vou achar pessoas que vivem equivocadas também. E a espiritualidade inferior vai estar estimulando você a fazer isso, a viver da mentira, a viver da ilusão, a fugir da prática do dever que está ao teu alcance realizar. Para que você fique cada vez mais complicado e endividado diante da tua consciência. Porque toda vez que eu fujo do dever, entenda, eu estou maculando a minha consciência. Consciência maculada é automaticamente repassado para o meu corpo espiritual. Deformidade nos centros de força. Aparece manchas que gravam aquilo que é negativo. Do mesmo modo que a luz traduz o que é positivo no mundo espiritual, os pontos obscuros que existem em nosso corpo espiritual traduz aquelas coisas negativas que nós fizemos. É muito interessante isso, sabe? Porque o nosso problema consciencial, ele se exterioriza do nosso corpo espiritual e é visível para todos. Há poucos dias a gente falou sobre nossa identidade individual nas nossas reuniões de segunda-feira, mostrando que fica tudo catalogado no nosso perispírito. Para você ter uma ideia, lembra do livro Nosso Lar? Quando André Luiz está com a Narcisa, vendo uma criatura que está pedindo passagem pelas barreiras defensivas das câmaras de regeneração para ser tratada, uma mulher que clama por socorro. Narcisa pede aos vigilantes da defesa do Nosso Lar para que venham ajudá-la. E quando o vigilante chega, olha para ela e diz, não posso deixar que ela entre. Aí Narcisa, mas por quê? Eu cuido dela, eu tomo ela sobre minha responsabilidade. E ela faz, olha direito o corpo espiritual dela. Veja que tem mais de 50 pontos enegrecidos. Eu vejo em cada ponto enegrecido uma criança que estava sendo formada, chorando, gemendo, se lastimando, muitas queimadas, outras sendo arrancadas aos pedaços. Ele via aquela criatura com os crimes que ela praticou. E ainda diz, essa mulher foi ginecologista na Terra e usava o trabalho santo da medicina para cometer crimes com as crianças que se comprometiam com suas gravidezes irresponsáveis e praticava aborto. Ela não tem condição de entrar. E depois que ele fala isso, a entidade do outro lado mostra quem ela realmente é. E começa a praguejar todos eles que estavam ali em volta. É bom a gente ver esses relatos. Você vê, por exemplo, no livro Os Mensageiros de André Luiz, quando o André Luiz vai vir com o Vicente e o seu orientador, ele pede para que ele passe em determinado setor lá em Nosso Lar para dilatar a visão espiritual de André Luiz e de Vicente, para que eles consigam enxergar melhor o mundo espiritual e as pessoas com que eles iriam se relacionar. Então, entenda, nós precisamos entender que devemos ser transparentes em nossas atitudes. Porque no mundo espiritual, nós somos transparentes. Por isso que Jesus falou para nós, nada está encoberto que não haja de ser revelado. Nada está oculto que não haja de ser mostrado. Ele falou para nós que a gente deve se preparar. Porque no mundo espiritual é isso que a gente vai enfrentar.
Aqui a gente pode viver de mentira, de faz de conta, de ilusão. Lá não. Nós mostramos no nosso corpo espiritual a nossa identidade individual, revelando toda a nossa essência, como nós realmente somos. E ninguém vai conseguir enganar a ninguém, principalmente os espíritos superiores. Já está na hora, né? Eu vou parar por aqui. Okay? Semana que vem a gente vai ver um pouco mais. Okay? Mas eu quero que vocês entendam essa frase, que é muito interessante. Quem quer milagre vai ter sempre um milagreiro de plantão coadjuvando com a sua vontade. É sempre desse jeito. A gente vai ver que em nossas famílias e dentro do nosso próprio lar, você vai encontrar pessoas que você ama que gostam de viver também de ilusões e de milagres. Infelizmente, a gente tem que estar lá, ou melhor, felizmente estamos lá, para que a gente possa levar para eles algo que vai tirar do mundo das ilusões, chamar cada um para a sua responsabilidade de praticar o que deve diante da vida. Muita paz a todos. Passamos nossa prece. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dá a força àquele que passa pela provação. Dá luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criado. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.